programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, bom dia! No programa de hoje você vai ver os avanços do novo Plano Nacional da Educação no Educação em Debate. Como a terceirização vem precarizando o mundo do trabalho, é o que você acompanha no Momento CUT Minas. De Brasília você vai ver as notícias da CNTE. A professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Análise da Silva, coordenadora do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, relata os avanços do novo Plano Nacional da Educação. Ela esteve no 10º Congresso do Sindiúte. Educação em Debate. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz. O segundo dia do 10º Congresso do Sindiúte MG se pautou principalmente pelas questões pedagógicas. A professora Anelise da Silva, que coordena o Fórum da Educação de Jovens e Adultos, EJA, e ela também é professora da Faculdade de Educação da UFMG, falou da construção do Plano Nacional de Educação. Professora, o que foi possível avançar neste plano? Nós avançamos naquilo que os trabalhadores conseguiram deixar sua marca. Nós avançamos nas proposições em relação à educação de jovens e adultos, avançamos em relação às proposições para a inclusão das pessoas com necessidades, as pessoas com deficiência. Avançamos em várias questões e não avançamos em outras. Eu costumo dizer que o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014, é aquilo que nós demos conta. Com toda certeza, precisamos ainda aprofundar em várias questões. Existem algumas metas que foram aprovadas e que são verdadeiros retrocessos, existem sim. E é no combate a essas metas que nós precisamos avançar. Nós precisamos cada vez mais garantir que a educação se dê de forma inclusiva, de forma participativa, que a proposta da educação libertadora seja aquela que balize todas as nossas metas construídas nos municípios e nos estados. Se no Plano Nacional de Educação nós não demos conta de avançar, vamos fazê-lo agora nos municipais e nos estaduais. Vamos colocar aí algo que nos diferencie com bastante precisão da proposta que os donos de escolas privadas têm. Nós queremos dinheiro público na educação pública, nós queremos nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem, nenhum adulto, nenhum idoso fora de escola. Nós queremos o direito à educação que esses sujeitos têm. Como os educadores podem e devem contribuir na construção deste plano, professor? Participando efetivamente, principalmente cobrando dos gestores públicos que façam a chamada das comunidades escolares, dos cidadãos e cidadãs de cada município para participarem dessa construção. E mais efetivamente ainda, os professores podem contribuir com essa construção, exigindo dos gestores públicos a apresentação de diagnósticos, pois sem os diagnósticos fica impossível fazermos propostas concretas para avançarmos na educação do nosso país. A quem a senhora atribui assim, os grandes avanços que aconteceram, ou principalmente também a questão até das perdas, né? Onde foi que houve um acerto maior e uma perda maior e que precisa mudar? Eu avalio que os avanços maiores se deram em função dos momentos em que conseguimos entender movimentos sociais, movimentos sindicais, progressistas da esquerda, que é juntos que a gente consegue as vitórias. E avalio que as derrotas se deram quando nós não estivemos juntos o suficiente para promover o embate necessário às forças reacionárias, fundamentalistas da direita no nosso país. Eu gostaria que a senhora fizesse um destaque sobre a questão das mortes e as quantidades de mortes, principalmente da população e dos jovens negros. A senhora fez um apelo, um chamamento aos educadores, a todos aqueles que estão preocupados com essa questão. Como é que todos devem agir, professora? Bom, nós precisamos entender que a dívida social desse país com o povo negro
ela remonta a 515 anos atrás, na chegada do colonizador europeu. E precisamos entender que hoje nosso país tem 142 municípios que estão dentro daquilo que a Unesco considera como números que ocorrem, números de mortes que ocorrem em países que estão em guerra. Isso é muito sério, é muito grave. Nós precisamos garantir e manter a juventude negra viva. E para isso nós precisamos nos mover. Tanto cada um educador dentro da sua sala de aula, levando em consideração o tempo inteiro que ele não está trabalhando somente com um estudante, mas com um jovem negro que é estudante, que naquele momento está sendo estudante, para que ele possa pensar o seu conteúdo de forma que esse conteúdo possa contribuir com esse jovem, para que esse jovem se aproprie desse conteúdo e isso possa, de alguma forma, interferir para a melhoria da qualidade de vida desse jovem. Os gestores têm que entender que garantir a vaga não é ainda o suficiente. Nós precisamos garantir também a permanência dos jovens e o sucesso escolar, ou seja, que eles deem conta de aprender aquilo que está sendo ensinado. É fundamental que os gestores entendam que algumas escolas não podem, alguns jovens não podem frequentar escolas em alguns espaços, porque eles terão que conviver atravessar zonas que são zonas de guerra de tráfico, por exemplo. Então, ou a gente começa a construir escolas dentro das comunidades para que as comunidades possam realmente acessá-las, ou então nós vamos continuar fingindo que estamos ofertando, que estamos universalizando a educação no nosso país, sem efetivamente fazer isso. E os números não mentem, né, professora? Muitos jovens sendo assassinados. Muitos. Infelizmente, nesse caso, os números não mentem. Hoje a palestra aqui demorou aproximadamente 2 horas entre a minha fala e o diálogo com os participantes. Este número, segundo o levantamento feito pela Unesco, corresponde ao tempo durante o qual nós temos 7 jovens mortos. A cada 2 horas são 7 jovens mortos. Quem tiver mais interesse em entrar nessa discussão e de alguma forma contribuir, pode acessar. Se você busca pelo Google, você coloca lá jovens negros vivos e aí você vai acessar dados que são dados escandalosos, dados que nos deixam a certeza de que mais dramático do que os jovens estarem sendo mortos nessa quantidade que estão é somente a indiferença, é somente não nos movermos para que isso deixe de acontecer. Saiba o que pensam os trabalhadores da educação em Minas. Profissão educador. Professor Marcos, da cidade de Jaíba, trabalho na Escola Estadual Augusto Martins Ferreira e na Escola Estadual Venceslau Braz. Ser professor não é uma tarefa fácil, pois vivendo no dia a dia das escolas, muitos desafios que devemos enfrentar. Indisciplina em sala de aula, escola sem estrutura, várias mazelas que afligem a sala de aula, tanto no governo passado quanto nesse governo. Então, muitos meninos que não respeitam o professor, estamos atacados com os professores e, além disso, a perseguição de muitos governantes e de vários superintendentes de ensino, principalmente na nossa região, na escola que eu trabalho, a Escola Estadual Augusto Martins Ferreira, em Jaíba, com a superintendência de Janaúba, e que o governo passado vinha perseguindo a gente, continua perseguindo a gente ainda, sem melhorias nenhuma, sem condições nenhuma. Além disso, recebeu o piso até hoje, né? Meu nome é Emiliano, sou do Triângulo Mineiro, Tupaciguara. Trabalho no ensino médio, na rede pública municipal, bem como também na rede pública estadual. Plausível momento, né? 10º Congresso do Sindiúti. Eu quero aqui deixar uma pauta em aberto para nós refletirmos, né, para os próximos encontros. Por que não discutirmos a questão da progressão continuada, que está ferindo, no caso, alguns preceitos, né, da educação e colocando pessoas não educadas no mercado, porque isso é o governo de maior interesse, né? Pessoas não qualificadas sem ter conhecimento básico. Quando você tem aquela progressão continuada, você está eliminando, né, o conhecimento do cidadão, fazendo com que o mesmo se torne aí alguém sem criticidade. Isso a gente não pode aceitar. E pode ser uma pauta, né, para o Sindiúti para os próximos momentos. Não só a questão do salário, mas por que não discutirmos a não progressão continuada e sim conhecimento de verdade. Parabéns, no caso, à coordenadora, né, Beatriz. É a primeira vez que eu estou aqui no município, participando, no caso, do Congresso. Eu levo
boas energias para a minha cidade. Parabéns pela iniciativa. A terceirização também é combatida pela vice-presidente da Internacional da Educação para a América Latina, Fátima Silva, durante o 10º Congresso do Sindiúti. Atualidade. No 10º Congresso do Sindiúti, a Internacional da Educação para a América Latina, IEAL, através de sua vice-presidente Fátima Silva, marcou presença e deixou uma mensagem aos trabalhadores da educação de Minas Gerais. Estar presente enquanto Internacional da Educação neste Congresso do Sindiúti é estar presente num dos grandes sindicatos da CNTE, que é afiliada à Internacional da Educação e que tem estado em todos os momentos de luta no Brasil e também se fazendo presente em vários momentos agora dentro da Internacional da Educação. Este é um grande congresso e temos a plena certeza que todas as resoluções tomadas aqui neste congresso, a direção do Sindiúti vai encaminhar. E isto que fortalece o sindicato participativo, um sindicato forte, com uma base presente em todos os momentos que é chamado por sua direção. Sobre o Plano Nacional de Educação, Fátima, o que é preciso dizer que deve acontecer, que deve ser posto em prática, que luta é preciso travar para que esse plano, de fato, vá para as salas de aula? Sem dúvida alguma, nos últimos tempos no Brasil, o mais importante projeto aprovado no campo educativo foi o Plano Nacional da Educação. Isso foi uma luta conjunta da CNTE e de todos os seus sindicatos afiliados. E o Sindiúti marcou muita presença em todas as caravanas que foi feito em Brasília, em acampamento, na conversa com os deputados federal. Ou seja, esta lei não foi dádiva de nenhum governo, foi conquista dos trabalhadores de educação deste país. E o que tem entre as suas metas fundamentais que coloca o Brasil entre os pouquíssimos países do mundo é a questão do investimento em educação. Os 10% do produto interno bruto que vão ser investidos em educação nos próximos períodos significa dobrar o investimento em educação neste país. E esse é um dos pontos que nós consideramos muito importante. Agora, qual é o desafio para o Sindiúti e o desafio para todos os sindicatos brasileiros? É fazer acontecer o plano municipal de educação e os planos estaduais de educação. Esse é o desafio que vem para frente. Mas nós aprendemos que a luta faz a lei e foi a luta que fez o novo Plano Nacional de Educação e vai ser esta mesma luta que vai fazer com que os municípios de Minas Gerais e que o governo do estado de Minas Gerais faça o seu plano estadual e os prefeitos, junto com os demais sindicatos e com os núcleos do Sindiúti, fazer os seus planos municipais de educação. Educadores e educadoras em greve, em mobilização pelo pagamento do piso e reconstrução da carreira. Calendário de lutas. Mobilizados e dispostos a continuar a luta. É assim que as trabalhadoras e os trabalhadores em educação de Minas Gerais voltam para casa após a realização da Assembleia Estadual realizada no último dia 14 de maio em Belo Horizonte, no pátio da Assembleia Legislativa. De acordo com a coordenadora geral do Sindiúti MG, Beatriz Cerqueira, a categoria conseguiu avançar na luta porque acreditou que isso era possível. A categoria reunida em assembleia deliberou por nós aceitarmos a proposta, que não é o ideal, mas nós avançamos muito e o que tem é resultado da nossa luta coletiva desde 2008. Então, o retorno do vencimento básico, acabar com o subsídio, o reconhecimento do piso salarial para a jornada existente na carreira, é muito importante essa conquista. As mesmas condições dos aposentados que vão receber o mesmo dos trabalhadores da ativa, o descongelamento da carreira, que começa agora em setembro desse ano, e a garantia dos reajustes anuais do piso salarial para todas as nossas 8 categorias, das 8 carreiras da educação. São conquistas importantíssimas. O abono não era a forma que nós reivindicávamos para chegar ao valor do piso, mas nós aceitamos e vamos acompanhar todo o processo legislativo para que essas coisas se tornem realidade. As 60 mil nomeações também é resultado da nossa luta concreta. A discussão da aposentadoria para os trabalhadores da Lei 100 que adoeceram, também é muito importante que isso seja rapidamente resolvido. O passivo de aposentadoria, as pessoas demoram até 10 anos para conseguir uma aposentadoria, também foi resolvido. O que a Assembleia aprovou, que nós ainda precisamos, para assinar o acordo com o governo. É importante o compromisso de discutir o quadro da escola ainda esse ano, até agosto.
discutir as distorções, a negociação das distorções existentes nas carreiras dos servidores de superintendências regionais de ensino e do órgão central da Secretaria de Estado da Educação, a eleição para a direção de escola esse ano, então a data é dezembro, e a garantia de discutir os direitos existentes antes que o subsídio fosse imposto. Então são essas demandas que o governo já sabe e agora nós estamos à disposição para a assinatura do acordo sobre estes pontos e a tramitação aqui na Casa Legislativa. Temos uma nova Assembleia no dia 16 de junho que vai acompanhar isso e dar sequência à campanha salarial, porque tem demandas relacionadas ao IPSENG, à educação de qualidade, a benefícios, a gestão do IPSENG, demandas dos servidores das SRS que precisam ainda ser discutidas. Dia 18 de maio, Assembleia Municipal com paralisação e indicativo de greve em Ribeirão das Neves. Os educadores continuam mobilizados e nova greve de 72 horas foi aprovada para os dias 26, 27 e 28 de maio. 29 de maio, Dia Nacional de Paralisação e manifestações contra a terceirização. As medidas provisórias 664, 665 e o ajuste fiscal em defesa dos direitos dos trabalhadores e da democracia. O Momento CUT Minas registra a presença do coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais, Sintel, Fernando Antônio Pereira Cansado, no Congresso do Sindiúti. Ele falou dos males da terceirização. Momento CUT Minas. A condição da terceirização para nós não é nova. Começa na década de 70 com várias empresas de construção de duto que faziam construção civil para a Telemig na época. Isso no Brasil se repetia em todo o sistema Telebrás. Então você já tinha algumas empresas que faziam determinados serviços de telecomunicações, mas que era basicamente dutos. Em 98 veio novamente a formulação do governo, o Fernando Henrique, já firme no propósito de privatizar o sistema Telebrás. A Capital fala o seguinte: é menos oneroso gastar com telefonia móvel. Então eles passam a não fazer investimento e não cuidar da telefonia fixa, porque a lei geral exige, chama Plano de Antecipação de Metas em 2000, que exigia que as operadoras fizessem esse trabalho para garantir telefone fixo e rede de qualidade, inclusive para atender a capilaridade da rede devido aos serviços de banda larga, que poderiam vir a ser. Só que para elas não interessa, porque é oneroso. Então elas recuam, não fazem a manutenção da rede externa e as pessoas passam a comprar celular. Eu participei recentemente, no final de 2013, da CPI da telefonia na Assembleia Legislativa. Em mais 20 estados, da mesma forma, foi feita a CPI. E todos eles mostraram as mesmas coisas. Falta de investimento, falta de desestruturação completa das empresas, falta de uma cultura empresarial que valorize o trabalhador, que dê condições de dignidade a ele. Então são vários sintomas que se repetiram em todas as CPIs das assembleias, né? Algumas empresas, durante o treinamento de trabalhadores, não pagam salário, mas eles têm todas as ferramentas para exercer a profissão. É uma empresa que trabalha para o Estado, nós estamos tentando conversar com o governo do Estado sobre isso. Falta de treinamento e, consequentemente, desconhecimento que falam. Adoecimento, onerando o sistema público de saúde, devido a alguns fatores citados, levando a disacusia, transtorno de personalidade, lerdose, não aplicação da NR17, causa das cordas vocais, pausa banheiro não permitida. Essa mão de obra no início de 2000 era farta e com certa qualificação, em sua grande maioria com ensino médio e superior, que vinha naquele trabalho como temporário. Com todos esses problemas, a marca desse setor é a alta rotatividade e com isso, essa mão de obra praticamente exaure. O que está acontecendo? Eles estão indo para o interior de Minas, para algumas cidades de médio porte, como Governador Valadares, Teófilo, Juiz de Fora, Montes Claros. E lá, aqui, esse povo de classe média não se tem mais. Aí agora eles também, além de ir para o interior de Minas, para a cidade de médio porte, estão indo para as capitais do Nordeste. Viu a declaração do dono, inclusive o Dias que mostrou, a Mariel mostrou, o dono da IC, falando que está saindo de Minas por causa do transporte que é caro e por causa dos tickets de alimentação. Quer dizer, eles se recusam a pagar tickets de alimentação de R$4,50. É um absurdo ao extremo.
alta rotatividade, há uma constante, a precarização fortíssima. Antes, um trabalhador desse resistente tinha qualificação e a Telebrás tinha centro de treinamento, assim como as operadoras. Hoje não se tem nada disso mais. Então a pessoa sai do curso técnico, às vezes nem isso, e é colocada na rua para fazer um trabalho que é extremamente perigoso, porque sobe poste, mexe com rede energizada, alta tensão, vai para torres de celular e muitos morrem. Morrem por envenenamento, morrem por queda, por cansaço, vários fatores que dificultam isso. Além disso, uma coisa que nós falamos na Assembleia, que o GES tem acesso, é a questão das tarifas. As tarifas são as mais caras do mundo. Aí fala que é imposto do governo, mas não é bem isso. As tarifas são cobradas de formas assim, exacerbadas, de uma coisa absurda, e a Anatel praticamente não regula. Não há uma intervenção em função da precarização e da péssima qualidade de serviço. Multou a TIM para não vender chips durante 3 meses, voltou atrás, a coisa continua do mesmo jeito. Então, essas condições é o que nós enfrentamos no setor de telecomunicações, tá? E é isso, tá? Tem muita coisa para falar, é importante, mas é muito bom, tá, conversar e se falar de determinadas coisas que nos afetam diretamente. Agradeço a todos e muito obrigado. De maio de 2015, uma data histórica para as trabalhadoras e os trabalhadores em educação de Minas Gerais. Foi neste dia que o governador Fernando Pimentel assinou um acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, por meio de sua coordenadora geral, Beatriz Cerqueira, se comprometendo a recuperar a carreira da educação em Minas e a pagar o piso salarial nacional. Nós conquistamos o fim do subsídio como forma de remuneração, podendo no futuro agregar direitos e vantagens que serão adquiridos. Nós conquistamos os reajustes anuais do piso salarial em todos os anos, no mínimo até 2018. Conquistamos que todos os reajustes serão praticados para todos da educação, não só os profissionais do magistério. Conquistamos a igualdade de condição com os trabalhadores aposentados, que terão o mesmo que os trabalhadores da ativa terão. Conquistamos 60 mil nomeações, o que vai melhorar muito o nosso quadro, que hoje a minoria é de servidores efetivos. Conquistamos o compromisso de se resolver a questão da aposentadoria. Hoje o professor demora até 10 anos para esperar a publicação da sua aposentadoria. Então, ao final desse acordo, nós esperamos ter aí mais de 70% de aumento no vencimento básico, fora direitos e gratificações que poderão ser discutidos. As distorções de salário e carreira dos servidores das superintendências regionais de ensino, quadro de escola para o próximo ano de 2016, um plano de atendimento e de organização do IPSEM, que está tudo muito difícil, principalmente no interior do estado, e as demais, a eleição para a direção de escola, que acontece agora, em dezembro desse ano, fruto também da negociação, e os demais pontos da nossa pauta. A gente tem questões sobre educação pública de qualidade, sobre gestão democrática, sobre direitos e vantagens que não entraram nesse acordo e que continuarão em negociação com o governo, inclusive o acordo já prevê isso, a continuidade de negociação do que não está estabelecido no acordo. A diferença é que nós tivemos um processo de negociação que, infelizmente, o choque de gestão no governo anterior não soube respeitar a categoria. A gente via sendo impostos resoluções e projetos de lei aprovados na Assembleia Legislativa que trouxeram muitos prejuízos para a gente. O que agora nós poderíamos estar num patamar muito melhor, nós estamos primeiro recuperando aquilo que nós perdemos na última década. Diferente do que a categoria quer, é a obrigação do sindicato fazer a crítica. E um governo democrático entende o nosso papel. Minas Gerais demorou 7 anos para cumprir uma lei que é de 2008. Muita gente viu a gente fazendo luta e ficava assistindo como se fosse uma luta só de professor. Educação pública de qualidade é uma luta da sociedade. Se nós não tivermos profissionais valorizados, profissionais que não estão doentes todo dia, que não precisam ter tripla jornada de trabalho para sobreviver, toda a sociedade ganha com isso. Então, Minas Gerais está atrasada há 7 anos.
O governador Fernando Pimentel afirma estar quitando uma dívida histórica para com os educadores mineiros, fruto de uma negociação de 5 meses. Conseguimos celebrar esse acordo que atende a reivindicação histórica dos professores, o pagamento do piso nacional de salários e outras vantagens adicionais que foram conquistadas e que nós estamos assegurando nesse acordo. E do ponto de vista do Estado, é garantir que professores reconhecidos, tratados com dignidade, remunerados adequadamente, possam também assegurar às nossas crianças ensino de qualidade, sem interrupções, sem greves, sem paralisações. Então, o que nós estamos conseguindo aqui hoje, volto a dizer, é uma conquista, não é nossa, desse governo, é uma conquista dos mineiros e das mineiras. Nós criamos um ambiente necessário para dar esse passo. É isso que eu quero comemorar. Ao contrário de outros estados, onde nós estamos assistindo até espetáculos lamentáveis de agressões aos professores, em Minas nós praticamos o diálogo, construímos o consenso e demos esse passo importante rumo ao futuro. Diálogo, atenção, ter humildade para ouvir as reivindicações e trabalhar como nós trabalhamos com o sindicato, com o Sindiúte e com a associação de diretores de maneira franca, transparente, mostrando os números. Evidentemente, nós temos que contar também com a compreensão dos professores para que a gente chegue a esse resultado e contamos com ela. Então, eu acho que foi um exemplo de que é possível, pela via do diálogo e da negociação, como eu disse aqui, sem em nenhum momento abrir mão da autonomia que as partes têm, o sindicato tem o seu papel, o governo tem o dele, mas nós chegamos a um bom resultado. Isso é que nós devemos comemorar. Nós vamos cumprir ao longo dos próximos 3 anos, então tem prazo para isso. Esse ano já começa a ser praticado, inclusive com um abono que já vai ser pago com a aprovação do projeto de lei e vai ser incorporado no ano que vem. O déficit existe de fato, mas independente do déficit, esse é um compromisso nosso. Nós vamos pagar o salário, o piso nacional de salário dos professores. O déficit nós vamos equilibrar cortando custeio, cortando eventuais discrepâncias e erros que existem, eu tenho certeza que existem na folha de pagamento. Tudo isso está sendo feito pela nossa equipe de governo para assegurar que o compromisso que nós assumimos aqui hoje seja efetivamente cumprido. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, fechou as contas de 2014 com cerca de 125 bilhões de reais e deve chegar a 133 bilhões em 2015. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, o fundo, formado por recursos de impostos e transferências dos estados e municípios, mais uma parcela de recursos federais, não é suficiente para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, principalmente as metas 17 e 18, que tratam de valorização e planos de carreira. Por isso, a Confederação criou um grupo de trabalho para debater o financiamento da educação e acompanhar as aplicações de recursos para o setor. As lideranças analisam, por exemplo, como será o investimento dos 10% do PIB em educação previsto na Meta 20 do PNE. Um dos papéis do grupo de trabalho é o aprofundamento do estudo sobre os royalties de petróleo em cada ente federado. O GT também discute metodologias para a implementação do custo-aluno-qualidade inicial. O vice-presidente da CNTE, Milton Canuto, explica que um dos objetivos é levar dados para as entidades filiadas e manter a base bem informada. Esse é um processo importante porque ele vai preparar a CNTE para o processo de mobilização, porque dentro desse contexto vem também um outro elemento importantíssimo, que é a vinculação da valorização através da carreira. Então, nós vamos nos debruçar também no processo de construção com todos os outros segmentos, buscando os outros segmentos, que o governo encampe essa realidade de constituição do grupo de trabalho, que possa estabelecer diretrizes nacionais de carreira, para poder tratar corretamente a valorização dos profissionais da educação ao longo dos próximos anos. Finalizando o programa, fique agora com o humor de Rômulo Garcias.